Vamos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Nós lemos nesta noite uma passagem bíblica muito conhecida da mulher cananeia. Quase todas as vezes que eu prego eu falo nessa mulher porque eu acho um exemplo de mulher para nossas vidas. Eu quero trazer nesta noite para nós as lições espirituais da mulher cananeia. Olha, irmão, todas as passagens da Bíblia, elas nos trazem lições para nossas vidas. Todas as passagens, pode ser uma passagem que a gente nem entenda, mas está trazendo lições para nossas vidas espirituais. Quando eu estava lendo essa passagem bíblica, irmãos, eu vi que essa mulher tem qualidades que nos surpreendem e nos traz de exemplo para a nossa vida espiritual. Nós vimos na leitura bíblica que lemos, quando Jesus disse, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Os irmãos conhecem a história, essa mulher tinha uma filha endemoniada, possuída por demônios. A menina em casa quebrava tudo, caía no chão, saía enrolando. Então a situação dessa mulher era muito difícil. Mas ela aproveitou uma oportunidade. A primeira lição que ela traz para a nossa vida é uma lição de determinação. Jesus saiu do povo de Israel e foi visitar a cidade de Tiro e Sidom. E aquela mulher aproveitou a oportunidade. Uma única vez que Jesus foi para essa cidade, a mulher aproveitou a oportunidade e ela determinou o seguinte, eu vou procurar Jesus. Creio eu que ela disse, Jesus é a solução para minha filha. E ela foi determinada, irmão, e foi atrás de Jesus. Então essa mulher traz uma lição de determinação. Ela não contou história, ela não botou dificuldade, ela disse, eu vou atrás de Jesus. E muitas vezes, irmão, em nossas vidas, nós não fazemos assim. Nós não determinamos, não tomamos decisão de determinação. Hoje muita religião está ensinando as pessoas a determinar. Olha, Deus tem que fazer isso, Deus tem que me dar emprego e está determinando para Deus fazer. Mas é nós que temos que determinar para nossas vidas. Aquela mulher determinou, eu vou procurar Jesus. Às vezes nós temos um problema e não determinamos. Por exemplo, tem ciclo de oração. Nós temos tempo para ir, mas não determinamos hoje à tarde, eu tenho que ir para o ciclo de oração. E quando nós determinamos assim, irmão, pode aparecer prato, pode ser pano para lavar, pode aparecer a casa, mas quando nós determinamos, eu quero ir para a oração, nós vamos. E muitas vezes o milagre não acontece porque nós não determinamos aquilo que nós queremos. Muitas vezes colocamos obstáculo. Eu não posso ir porque os panos estão sujos. Coloca na máquina. Eu não posso ir porque quando meu marido chegar as coisas não vão estar prontas. Seja hábil, determine. Eu vou para a oração, eu vou buscar a Deus, eu vou orar pelo meu esposo, eu vou orar pela minha filha. Determine e Deus vai dar a nossa bênção. Essa mulher nos trouxe um exemplo de determinação. Ela disse, eu vou procurar Jesus. Eu vou atrás de Jesus. Jesus está na cidade. Ela aproveitou a oportunidade. Muitas vezes, irmão, nós não aproveitamos a oportunidade. Um dia em feriado, em plena segunda-feira, e eu vou hoje não, nunca vai, enquanto está em feriado que dá para ir, coloca empecilho. Mas nós precisamos ser determinados. Quando nós determinamos, eu vou fazer isso, nós fazemos.
É ou não é? Quando nós queremos ir ao médico, olha, amanhã eu vou ao médico. E a gente dorme mais cedo. A gente se prepara, porque é para sair mesmo, é para a sua saúde, então você vai. Mas quando trata o negócio de Deus, irmão, nós queremos relaxar. Mas Deus quer que nós sejamos como essa mulher, determinada para buscar a bênção. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 23, 24, para ver o que é que diz. Mateus 15, versículo 21 e o 22, que diga. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Viu a decisão dessa mulher? Ela determinou e foi clamando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu tenho uma filha endemoniada, eu não aguento mais. Mas muitas vezes, irmão, nós não clamamos. Muitas vezes nós não determinamos: Jesus, atenda a minha oração, Jesus tem misericórdia, Jesus tem compaixão, porque orar, irmão, não é da ordem a Jesus, orar não é da ordem a Deus, orar é fazer uma petição. Aquela mulher foi ao Senhor Jesus fazer uma petição. Aleluia! E ela foi atendida. Por que ela foi atendida? Porque ela determinou em buscar cura, e buscar um milagre para a sua filha. E essa determinação que nós precisamos. Essa determinação que nós precisamos, irmão, para nossas vidas. Ainda esta semana eu estava ouvindo uma ilustração. Talvez eu vou dizer, essa ilustração não tem nada a ver com a mensagem. Mas eu gostei da determinação desta criança. Uma missionária, ela ia para uma aldeia pregar o evangelho. E ela foi falar com o pastor. E o pastor disse: olha, vai lá na aldeia e lá pega uma oferta, na igrejinha de lá pega uma oferta. E quando aquela missionária foi até a igrejinha lá na aldeia, lá estava uma criança esperando ela. E aquele menino disse: missionária, aqui está a minha oferta. E estendeu a mão para ela. Ela colocou a mão por baixo da dele, ele soltou, ela olhou e era 30 centavos. E ela disse: menino, que oferta é essa? Aí ele disse: professor, a senhora sabia que meu pai abandonou a minha mãe quando nós éramos bem criancinha? E a professora disse: eu não sabia. A senhora sabia que a minha mãe coloca na rede dos meus 2 irmãos, nós somos 3 irmãos, e minha mãe coloca 10 centavos na rede de cada um, para quando nós acordar, nós ir na mercearia e comprar um ovo para comer com farinha? E aquela missionária disse: eu não sabia. Pois é, professora, pois é, missionária. E eu, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, eu juntei meus 10 centavos que eu tinha para comprar ovos para nós comermos com farinha, e eu disse: eu vou dar a minha oferta para a missionária. E eu não comi meu ovo na quarta-feira, nem na quinta-feira, nem na sexta. E aqui está, missionária, a minha oferta. E ela disse: menino, por que você fez isso? Foi que você comeu? Ele disse: eu comi só farinha. Por que você fez isso? E ele disse: é porque eu conheço Jesus. E eu quero que as outras pessoas, que as outras crianças também conheçam Jesus. E eu achei maravilhosa a determinação desse menino. Ora, irmãos, se nós tivermos essa determinação de também querer que os outros conheçam Jesus, nós iríamos sair aí na rua dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida. Precisamos ter determinação até para falar de Jesus. Quantas vezes nós durante o dia temos a oportunidade de conversando com uma pessoa e não falamos de Jesus?
Quantas vezes lá no trabalho, conversamos com as pessoas, falamos de tantas coisas, mas não falamos de Jesus, não tomamos determinação. Se nós tivermos determinação, hoje eu vou falar de Jesus, hoje eu vou falar de Jesus para minha empregada, hoje eu vou falar de Jesus para o meu patrão, hoje eu vou falar de Jesus para as pessoas que eu encontrar na rua. Precisamos ter determinação. Aleluia. Eu achei interessante a história dessa criança. Eu já tenho Jesus. E nós também desejamos e precisamos desejar que as outras pessoas também conheçam Jesus. Amém, irmão? Então, a primeira lição que essa mulher nos trouxe foi uma lição de determinação. Precisamos ser determinados, irmãos. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Aleluia. Não é determinar, querer mandar em Deus. É determinar o que nós precisamos fazer para Deus. Meu irmão? Agora hoje eu vou orar à noite. A gente vai orar. Eu quero ler. Quantas vezes nós queremos ler a Bíblia e não lemos por causa da TV, por causa do celular, por causa de alguma coisa. Passamos dias, semanas sem ler. É porque nós não determinamos. Então precisamos determinar certas coisas para nossas vidas, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler outra passagem bíblica, outra determinação desta mulher. Aliás, eu quero falar de outra mulher que foi determinada. Em Mateus capítulo 9, versículo 19. Mateus 9, 19 ao 22. E diz assim: Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Outro exemplo de determinação. Jesus ia passando com a grande multidão. Aquela mulher já havia visto falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagre. Aí ela disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curado. Ela tomou aquela determinação: eu vou tocar, não precisa nem eu tocar nele, tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Aí ela não contou história. Um exemplo de determinação. Ela correu atrás daquela multidão e começou a entrar, e empurrava um, empurrava outro, mas ela queria, ela determinou tocar em Jesus para ficar curada. E quando ela abaixou e tocou na orla do vestido de Jesus, o fluxo de sangue, a hemorragia parou. Aí Jesus, que sentiu que saiu o poder, também parou. A multidão parou. Aí Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. E Jesus começou a olhar ao redor. Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado nele, mas Jesus queria ver a ação daquela mulher. Aquela mulher, irmão, tomou a decisão, disse: eu vou tocar em Jesus e vou ficar curada. E ela tocou e ficou curada. Sabe por quê? Porque ela determinou que queria tocar em Jesus e ia ficar curada. Muitas vezes não recebemos o milagre porque nós não tomamos essa determinação. Então precisamos ter essa fé dessa mulher. Tem gente que quer determinar e quer ficar assim, ó: eu quero trabalhar para meu Senhor. E lá na rede balançando, levando-a para lá e lá assim. Quer determinar e de braço cruzado, não quer fazer nada. Se eu determino que quero isso, eu vou buscar, amém, irmão? Quando nós queremos emprego, não vai atrás. Vai de porta em porta, vai de empresa em empresa, e vai e determina, e até que um dia consegue, Deus abre a porta. Então precisamos também ter determinação para buscar a Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus para nossas vidas. Aleluia.
Então essa mulher do fluxo de sangue teve uma determinação. Tocou em Jesus e recebeu o seu milagre. Aleluia. Vamos ver outra determinação desta mulher. Ela nos dá, irmão, uma lição de perseverança. A segunda lição que essa mulher nos dá é uma lição de perseverança. Veja que ela, aleluia, essa mulher, ela não desistiu. Ela clamando atrás de Jesus, Jesus continuou caminhando. Jesus via aquela mulher clamando, ouvia, mas nem estava aí. A ponto dos discípulos dizer, Senhor, despede essa que vem atrás de nós. Mas aquela mulher, irmão, ela nos dá um exemplo de perseverança. Ela não desistiu de ir atrás de Jesus. A ponto dos discípulos mandaram, Senhor, despede essa aí, eu não aguento mais ver essa mulher clamando. Mas ela continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Senhor, tem uma filhinha que está endemoniada, eu não aguento mais, Jesus. Parece que eu estou vendo aquela mulher clamando, suplicando, se humilhando. Ela foi perseverante. Quando Jesus resolveu atender ela, sabe o que foi que Jesus disse? Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu vim para o meu povo, o Senhor é de outro povo, não tem. Mas a mulher disse, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher foi perseverante, irmão. Mesmo Jesus dizendo que não, mas ela, Senhor, eu quero Jesus. Aleluia. Ela foi perseverante. E quantas vezes, irmão, nós falhamos nesse lado. Nós começamos a orar e de repente desistimos. Não é assim? Eu vou orar pelo meu filho que está lá na prisão, vou orar pelo meu filho que está lá nas drogas, e começa a orar, e depois desanima, e depois para de orar, e o filho continua naquela, irmão, não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar pela tua filha, ela não é um caso perdido, não, persevera! Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar. Não é aquele que desiste, que fica no meio do caminho, não é aquele que perseverar. Todo atleta se domina para ganhar uma coroa incorruptível. Nós, porém, é incorruptível, irmão. Se o atleta quer ganhar a competição, ora, ele come na hora certa, ele acorda logo cedo para treinar, ele não come qualquer coisa, ele come uma coisa balanceada para ele não ficar pesado, para não engordar, ele faz de tudo para no dia ele ter vitória. E nós, irmão, que estamos caminhando para a terra prometida, para Canaã celestial, e nós que estamos correndo a carreira que nos está proposta, não podemos parar, não podemos recuar, não podemos desistir, nós temos que perseverar, como essa mulher, até receber a bênção. Perseverar, irmão, é a possibilidade de ganhar. Perseverar é a vitória daqueles que ganham. Eles só ganham porque perseveraram. Aleluia. Você já viu um lutador? Ele perde uma luta para o outro. Aí depois ele sabe uma coisa, eu vou lutar mais, eu vou treinar, eu quero uma revanche, eu vou lutar com ele novamente. E agora eu quero. Ele treina, se esforça, marca a luta, desafia ele, até que ele ganha. Sabe por quê? Perseverou. Mesmo assim deve ser o cristão. O cristão deve perseverar, não deve desistir, não deve parar. Aleluia. Imagine Davi, quando foi lá e viu o gigante desafiando o povo de Deus. Os irmãos dele disseram, Davi, deixa de ser amostrado, Davi. Davi, tu é um menino, tu não é homem de guerra, vai cuidar das ovelhas, Davi. Mas Davi, ó, ele era perseverante. Não, isso aí está desafiando o exército do Deus vivo. Eu vou pegar ele. A vitória é minha.
Ele confiava em Deus, irmão, ele perseverou, não vou desistir não. Foi falar com o rei Saul. Rei Saul, você é um menino, você... Quando vestiu a armadura do rei Saul, ele não podia nem andar. Mas ele perseverou, eu vou derrotar ele. Ele desafiou, foi o exército de Deus. O inimigo está me desafiando. Eu vou lutar contra ele, eu vou perseverar, eu vou vencer. Aleluia. E sabe de uma coisa? Ele venceu. Porque ele não ficou escutando as pessoas que davam palavra de desânimo. Porque muitas vezes um rapaz desiste, é nova demais para esse negócio de ser crente, deixa para quando ficar velho. E vem com história para você parar, para você não perseverar. Mas o sangue de Jesus tem poder em nossas vidas. Amém? Então devemos, irmãos, seguir o exemplo dessa mulher, perseverar. Porque a vitória é dos perseverantes. Se nós formos na Bíblia buscar exemplos, irmão, iremos encontrar muitas das pessoas que perseveraram. Perseveraram, a Bíblia fala do cego Bartimeu. Jesus ia passando, passou, e disseram, olha, ele não te ouve mais, ele já foi embora, ele já passou. Aí ele começou a gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. Começou a gritar mais alto, ele perseverou. Aí Jesus parou. Aí mandou chamá-lo. Jesus vai te chamar. Persevera. Insiste. Aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então a vitória, irmão, é dos perseverantes. Aleluia. A Bíblia nos fala, irmão, em Mateus 15, 25. Nós lemos. Mateus 15, 25. Vamos ver o que é que diz. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha que maravilha. Quando Jesus parou, aquela mulher, Senhor, disse, Senhor, parece que eu venho dessa ajoelhando, disse, Senhor, socorre-me. Ô irmão, Jesus não suporta quando o crente chega dessa maneira. Quando o crente persevera, e diz, Senhor, socorre-me. Senhor, eu estou com minha esposa doente. Senhor, eu estou com meu filho doente. Senhor, socorre-me. Quando ela está triste, eu também estou triste. Quando ela está doente, eu também fico doente. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E assim nós sendo perseverantes, irmão, o Senhor está pronto para ouvir a nossa oração. Amém, irmão? Então precisamos cada dia sermos perseverantes. Aleluia. Lá em Tiago, irmão, capítulo 5, versículo 11, diz que é que nossas perseveranças que ganhamos, ou seja, em Lucas, capítulo 21, 18, é na nossa perseverança que ganhamos as nossas almas. É em nossa perseverança. Então vamos perseverar até o fim, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra lição da mulher cananeia. A lição da humildade. Mateus 15, 26 e 27. A lição da humildade. 26 e 27 diz assim. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher, irmã, ela foi humilhada. Ela foi humilhada naquele momento. Muitas vezes ninguém pode dizer nada que a gente quer ficar logo, né? Exaltado. Fica logo meio brabo. Tem pessoas que a pessoa não pode pisar no calo. Fica logo brabo. Diz, ó, meu braço é crente, eu sou crente, mas meu braço não é não. Precisamos ser humildes. Aquela mulher, quando já disse, olha, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Aquela mulher se humilhou e disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Parece que eu venho dizer: Senhor, eu quero pelo menos uma migalha, eu quero ver minha filha curada, eu quero ver minha filha sã, eu preciso dessa migalha, Jesus. Parece que eu estou vendo aquela mulher se humilhando. Se humilhar, irmão, é conquistar o coração de Deus. Os homens e as mulheres da Bíblia, quando se humilharam, ai Deus, agora eu não posso fazer mais nada, eu tenho que atender. Aleluia. Se humilhar, irmãos. Talvez diga: eu não vou pedir perdão a ela, não vou pedir perdão a ele, não, que eu quem estou certo. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, irmão, se você está fraco, Ele vai lhe fortalecer. Se você pecou, Ele vai lhe perdoar. Porque Deus, irmão, está pronto, atento a um coração contrito, a um coração arrependido. A Bíblia nos conta de um homem que foi orar e disse: Senhor, eu não sou como esse aí, fariseu. Eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, eu dou esmola. Ele falou só o que ele fazia. Ele se esqueceu, mas o outro, ele nem levantava a cabeça, ele batia os peitos: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele confessava os pecados, irmão. Ele não tinha nem coragem de levantar o rosto e olhar para o Senhor. Ele foi humilhado, se humilhou, ou seja, ele se humilhou. Aí Jesus perguntou: quem foi atendido aí? Foi aquele que se humilhou, que foi ouvido, que Jesus respondeu a oração dele. Então, irmão, se você tem alguma coisa contra o irmão, peça perdão, se humilhe. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados, Deus dá uma nova oportunidade. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. Quando nós se chegamos para Deus, mesmo tendo falhado, tendo pecado, mas dizendo: Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isto, Senhor, eu errei, me ajuda, Jesus. Ele está pronto para estender as mãos e te levantar. Aleluia. Pode alguém não entender. Mas como é aquela era assim, o que aconteceu? Jesus perdoou. Aleluia. Então precisamos, irmão, aprender com essa mulher a humilhação, a se humilhar diante de Deus. Se precisa ter diante de um irmão, de uma irmã, se humilhe e Deus vai lhe exaltar. Aleluia. Tem pessoas que, em vez de se humilhar, se exaltam. Olha, eu prego bem, eu quando estou cantando, só tem eu. Não, Senhor, se você se humilhar, dizer: eu tenho misericórdia. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu era jovenzinho, parece que eu estava jovem ainda. E o pastor Ludovico me chamou para pregar num culto. O culto era de adulto. Tinha ali 2 pastores, um pai e um filho, 2 pastores visitando. E era culto da mocidade, eu lembrei-me agora. Mas ele montou eu para pregar, para representar a mocidade. E eu digo: meu Deus, aí tem 2 pastores. E o pastor veio me dar a oportunidade. Eu subi aqueles degraus, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão de mim, me dá uma palavra. Eu fiquei preocupado, porque tinha pastores ali. E o pastor veio dar a oportunidade a mim. Meus irmãos, e quando eu comecei a pregar, foi um barulho tão grande na igreja, de glória a Deus e aleluia. Mas porque eu fui me humilhando: Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, me tem misericórdia, porque... Mas se a pessoa for pensar que aí chega lá, esquece até onde ia ler. Então precisamos, irmãos, ser humilde. Ser humilde. Tem pessoas que só querem pregar se a igreja for grande. Se a igreja for pequena, não vou pregar não, quero pregar para muita gente. Eu só vou cantar se a igreja lá for grande. Se for igreja pequena, eu não vou não. Os humilhados serão exaltados.
Se você for humilde lá naquela igrejinha pequena, Deus vai abençoar, você vai cantar, pessoas vão sentir o poder de Deus, vão sentir a alegria do Espírito Santo. Então, irmão, vamos seguir o exemplo dessa mulher, se humilhou diante de Jesus. Aí Jesus disse, vai, a tua filha já está sã. A tua filha já está curada. Porque ela teve determinação, ela teve perseverança e ela se humilhou. Outra lição que nós aprendemos com essa mulher é a lição da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E essa mulher nos deu também um exemplo de fé. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher, irmão, ela tomou uma posição de intercessora. Quem era possuída e endemoniada era sua filha. Mas ela foi interceder pela filha. Às vezes, irmão, nós temos vergonha de pedir oração. Não é verdade? Eu não vou pedir oração não, que eu estou doente. Para os irmãos não saberem que eu estou doente. Não é assim? Às vezes temos vergonha de pedir. A gente está passando por um problema e não vou contar, não vou pedir oração não, senão os irmãos vão saber do meu problema. E a gente termina não recebendo, porque falta fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas crê. Se nós vimos para a oração e orar crendo que Deus está recebendo, Ele vai receber. Mas se nós viemos com dúvida, será, irmão, que Deus recebeu a minha oração? Irmão, passei meia hora, eu acho que Deus não recebeu, não. Aí Deus não recebe. Mas quando você dobra o joelho e diz, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu estou enfermo, meu marido está enfermo, meu filho está assim, Deus está, o meu trabalho está assim, eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Aí a fé que você está usando naquele momento, porque a nossa fé, às vezes a nossa fé está alta e às vezes a nossa fé está baixa. A nossa fé muitas vezes é como a maré. Às vezes a maré está lá embaixo, está na lama. Mas você vai em João Pessoa, quando volta está cheio, parecendo o mar. A nossa fé, Jesus disse que é como um grão de mostarda, é bem pequenininha, mas foi um grande efeito. A Bíblia diz que a fé de um remove montanha. Então precisamos tomar o exemplo dessa mulher, de termos fé naquilo que nós vamos pedir a Deus. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Todas as vezes que a pessoa chegava, Jesus dizia, grande é a tua fé. Seja conforme a sua fé. Então, para recebermos, irmãos, a bênção de Deus para a nossa vida, precisamos ter fé. E a fé vem pelo ouvir. Eu não entendo quando as pessoas dizem que tem fé e não vai nem à igreja ouvir a palavra. Tem pessoas que não leem nem a Bíblia e dizem, eu tenho muita fé. Não tem fé. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa não, é ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu fui para a igreja lá e escutei muita coisa, agora eu tenho fé. Escutou muita coisa, escutou muita oba-oba. Mas quero ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus, irmão, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda o presente do homem. Ela transforma o passado, muda o presente e prepara o futuro. A palavra de Deus faz isso. Ela muda o passado. Às vezes a pessoa era um beberrão, drogado, mas ouviu a palavra e a palavra mudou ele. Aí agora ele vai começar a ouvir a palavra, então mudou também o seu presente. Ele de primeiro era chamado de João, agora é João crente. É chamado de Sebastião, agora é Sebastião crente.
Porque a palavra de Deus muda e ainda prepara o futuro da pessoa. Então precisamos cada dia termos fé. Fé em quem? Em Maria? Em Pedro? Em João? Não. Fé na palavra de Deus. Fé em Jesus. Amém, irmão? Então vamos aprender a lição dessa mulher. Primeiro, ela teve o quê? Quem está lembrado? Ela teve determinação. Segundo, ela teve perseverança. Terceira, humilhação. E a quarta, ela teve fé. Então que nós possamos seguir o exemplo dessa mulher, irmão. Continuar confiando em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.